Está na hora de vocês darem um alô para o Gato Bravo. O gato está muito bravo porque toda a situação internacional é tão deprimente que é muito difícil nos contermos, e especialmente o gato, porque o gato vê tudo, né? E ele está muito bravo com muitas coisas que estão acontecendo. Bom, ah, eu não queria fazer. Na verdade, eu nem pensei em fazer. Na verdade, pensei e desisti em fazer um longo ensaio sobre a missa negra do início das Olimpíadas. Mas já no fim de semana, eu considerei que era uma perda de tempo absoluta tudo isso. Mas eu vou fazer algumas referências na nossa conversa, porque faz parte do estado de depressão absoluta que envolve o Ocidente inteiro. E é muito sintomático do estado psicológico das elites, entre aspas, do Ocidente. Mas tem o que nos leva à depressão infinita, né? N casos, por exemplo, a possibilidade de, durante esta semana, depois da nossa conversa, durante ou depois da nossa conversa, de estourar uma demência absoluta entre os psicopatas genocidas talmúdicos e Hezbollah. É o ponto que a gente está no momento. Se eles entrarem nessa jogada, eles vão tomar mas uma daquelas do Hezbollah. O Hezbollah está pronto para esse tipo de agressão há muito tempo, há anos. Mas considerando o estado de demência psicopatológica extrema desse gabinete em Tel Aviv, tudo é possível, especialmente porque arrumaram um pretexto, o pretexto mais absurdo possível, que é o míssil que caiu nas colinas de Golã ocupadas, que teria sido um míssil do Hezbollah e que, na verdade, segundo as melhores fontes independentes e in loco, foi um interceptador do Iron Dome. Você pensar a noção de que Hezbollah iria soltar um míssil contra drusos sírios nas colinas de Golã ocupadas por Israel é completamente absurda. Mas é um pretexto que já foi invocado pelos dementes da IDF, pelos dementes do gabinete em Tel Aviv e pelos dementes em Washington. Ou seja, eles fabricaram a casus belli que eles estavam desesperados para fabricar já há algum tempo, e especialmente endossada logo após a visita de Bibi ao Congresso, com as famosas 58 ovações em pé, não só a Bibi, mas especialmente ao genocídio. Bom, como se tudo isso não fosse suficientemente deprimente, os de sempre, né? A galáxia neocon e com sionistas neocons americanas, gritando desesperadamente de que está na hora de atacar o Irã. Bom, compare isso com o outro lado do mundo, na América do Sul. Sobre a Venezuela, a única coisa que deste lado do mundo, o sudeste da Ásia, da Eurásia, seria muito a propósito ressaltar é que a reação ao resultado das eleições da Venezuela, tanto da demência democrata no poder na Casa Branca e na maquinaria do governo, e dos subjugados ao sionismo, evidentemente, mas do outro lado, que apoiam Trump, é exatamente igual. E aí vocês podem comparar exatamente o que o pequenino, ínfimo Little Blinky, secretário de Estado americano, disse e o que Elon Musk disse. Ou seja, os dois estão tacitamente, diretamente, dizendo que as eleições na Venezuela são falsas, foram compradas, etc. Ou seja, a reação é a mesma, é uma reação bipartidária dos dois lados, das duas
vertentes ideológicas do império, do caos, das mentiras, da expoliação e pró-genocídio, isso dá o painel perfeito. Ou seja, em pequena, com uma ligeira declinação de um lado para outro, que pena! O nosso candidato da CIA não ganhou, que horror! Ai, que pena! Não vamos pôr a mão naquela maravilha, aquele monte de petróleo que pode segurar a nossa economia por mais um bom tempo. Então, evidentemente, as eleições foram falsas, compradas, etc. e tal. É tudo que todo mundo precisa saber sobre como funciona a máquina bipartidária, biideológica, que é uma ideologia só, do Império. Bom, o que mais da Catedral de Horrores em volta? Bom, então, saindo da Catedral de Horrores, que é, no caso, uma extensão da guerra eterna de Israel, quando eles já estão perdendo a guerra contra Hamas, de tentarem uma continuação, uma extensão da guerra eterna contra Hezbollah, que também vão perder. E, evidentemente, na América do Sul, qualquer eleição que não elege um títere da CIA, do Departamento de Estado ou do sistema imperial como um todo, evidentemente vai haver novas tentativas de revolução colorida na Venezuela, não há a menor dúvida a respeito. O nosso aqui na Eurásia, no sudeste da Ásia, especialmente. No caso, no Laos, nosso vizinho aqui ao norte, da Tailândia, onde na semana passada teve uma excelente reunião dos 10 da ASEAN, os países da cooperação, Associação de Países do Sudeste Asiático, com convidados que incluem americanos, russos e chineses. E foi sensacional porque, mais uma vez, quem se encontrou face a face e discutindo os assuntos mais importantes? Lavrov, Rússia, Wang Yi, China. Conversando com todos os parceiros, que tem a maior boa vontade da ASEAN em relação à Rússia, além do fato de que são todos os principais parceiros comerciais da China, discutindo relações comerciais, geoeconomia, etc. E, na conversa, Lavrov e Wang Yi discutiram o tema fundamental da Eurásia inteira neste ano, no próximo ano, nos próximos anos, e envolvendo as organizações multilaterais todas, a expansão dos BRICS Plus, os BRICS expandidos, a Organização de Cooperação de Xangai, a União Econômica Euroasiática, etc., que é o novo mapa de segurança indivisível da Eurásia inteira. E o extraordinário, o mais extraordinário em tudo isso, de uma certa maneira também previsível, Lavrov conversando com os ministros das Relações Exteriores da ASEAN, todo mundo ficou extremamente interessado. Porque Lavrov, como ninguém, é capaz de explicar como um sistema de uma segurança total da Eurásia inteira, incluindo todos esses importantes países da ASEAN como um bloco, que é um bloco comercial super importante, um dos maiores do mundo, é do interesse de todos. E é, evidentemente, para onde estão indo as organizações multilaterais que estão catalisando o processo de chegarmos a um mundo multipolar, multinodal, de nós entrecruzados e mais equânime. Então, esse foi o melhor resultado dessa cúpula no Laos na semana passada, em oposição absoluta com a demência literal, metafórica e estratosférica do Ocidente como um todo. O que nos leva, infelizmente, vamos ter que tocar nesse assunto, e o gato vai ficar ainda mais bravo, então preciso tomar uma limonada São Pellegrino em homenagem a Giorgia Meloni, que foi passear com Xi Jinping, escutou algumas verdades, incluindo como eram as antigas rotas da seda e como um certo senhor Marco Polo foi parar na corte de Kublai Khan. Isso deve ter acendido um pouquinho do que Georgia estudou na universidade e lembrou que, nossa, nós éramos paros nas antigas rotas da seda, dos dois lados do mundo. Eu acho que podemos voltar a fazer a mesma coisa no século XXI. Ou seja, Georgina,
Uma homenagem para vocês de Limonata San Pellegrino parece que está acordando. Fizeram um pacto, vão reativar as relações comerciais, investimentos chineses na Itália, que, óbvio, os olhinhos de Georgia ficaram assim, com mais investimentos chineses na Itália. E é algo muito interessante, porque a impressão, não se sabe o que isso vai render a curto, médio e longo prazo, é que Georgia está pensando em uma relação com a China muito diferente do que está sendo pregado pela União Europeia e pela medusa hipertóxica von der Leyen. Ou seja, a gente pode ver aí ter talvez um prenúncio de relações bilaterais de países europeus, membros da União Europeia e membros da OTAN com a China, muito diferente do dogma que vem diretamente de Bruxelas, da OTAN para a Comissão Europeia, especialmente. Isso pode ser o início de uma mudança. Pode ser. Vamos brindar uma limonada. Pode ser. Nunca se sabe, especialmente porque Georgia é extremamente inconstante. Tudo bem, ganhou um lindo revamp de cabeleireiro, está se vestindo super bem, etc. e tal, mas precisa ver o que está rodando na cabecinha da senhora Meloni. Bom, isso pelo menos é algo que pode ser muito interessante como uma reorganização geopolítica nos próximos meses e nos próximos anos. Bom, isso nos traz, depois desse pequeno interlúdio, digamos, ligeiramente auspicioso, muito por influência de Xi Jinping e da diplomacia chinesa, para como definir? Para a missa negra do início das Olimpíadas, que é o grande assunto dos últimos dias no planeta inteiro, literalmente, transformando a França num motivo de chacota global em todas as latitudes, porque o mundo não tem uma ideia precisa de como funciona Paris e como Paris é estruturada como sede do governo francês. Paris é uma cidade extremamente provinciana. Todo mundo se conhece. Quem manda em Paris, todos se encontram nos mesmos restaurantes, nas mesmas brasseries, nas mesmas festas. E, no caso atual, que é o macronismo, que é basicamente uma pequena seita culto perversa, e que não tem trânsito entre quem a velha aristocracia francesa acha tudo isso um horror, por exemplo, mas o establishment como um todo ungiu o reizinho e a sua corte, e é muito difícil se livrar deles, especialmente agora, quando estão numa situação de encurralamento total. Essa missa negra do início das Olimpíadas, que foi esmiuçada em detalhes no planeta inteiro, em muitas análises extremamente pertinentes, ou a maioria delas extremamente superficiais, ou seja, uma análise detalhada teria que entrar em toda a simbologia, teoricamente, da história francesa, que foi desvirtuada e a favor de uma agenda extremamente específica, que é o wokeismo absolutamente exacerbado, desenvolvido e explícito por uma pequena gangue, uma pequena coterie, que ficou mais ou menos enclausurada durante, no mínimo, 2 anos, preparando essa, entre aspas, celebração olímpica, olímpica também, entre aspas, para que nada vazasse e com plenos poderes. Quem outorgou esses plenos poderes não foi apenas o Comitê Olímpico, que é, como muita gente sabe, corrupto de A a Z. Foi o Estado francês. E quando a gente fala do Estado francês no momento, isso nos leva diretamente à figura do reizinho. Ou seja, toda a perversidade tóxica
que se desenrolou durante a cerimônia, todas aquelas referências cifradas, maçônicas, com diversos graus de satanismo, com diversos graus de luciferianismo exacerbado ou não, com um índice de perversidade extrema, beirando, em diversos casos, a pedofilia direta, tudo isso foi sancionado pelo reizinho, pela coterie do reizinho, pelo grupinho em torno do reizinho. E o mais extraordinário é que, desde o dito diretor artístico, que é um pobre coitado sem talento nenhum e extremamente ressentido, porque ele foi bolinado, para ser bastante diplomático, quando era criança, porque era gay, e agora teve uma plataforma absolutamente extraordinária para exprimir o seu ressentimento contra a França e contra a cultura francesa como um todo. Isso não foi apenas contra valores cristãos, contra o cristianismo como base da civilização francesa e europeia, foi muito além, porque estava envolto, e o packaging dessa história toda é a venda desse wokeismo extravasado que faz parte da agenda do Great Reset e do Davos expandido. Isso, os críticos ocidentais perceberam o jogo. É muito fácil, porque a maneira crua como eles manipularam índices, simbologias como a cabeça cortada de Marie Antoinette na Conciergerie, que é onde ela estava hospedada antes de ir para a Praça da Concórdia e aí cortar a cabeça mesmo, o veado de ouro, a face invisível do Cavaleiro do Apocalipse no cavalo pálido da morte. Ou seja, a simbologia, para quem conhece a história europeia e um pouco de ocultismo na cultura europeia, é muito fácil de decifrar. E a maneira como foi utilizada. E, pior ainda, depois, por causa do backlash, por causa do blowback, vários dos elementos dessa cerimônia, entre aspas, foram obrigados a vir a público e dizer: não, nós não tivemos intenção nenhuma de, como é que chama, ferir susceptibilidades. A gente estava usando valores republicanos. Usar valores republicanos é o mantra da coterie, do grupelho, da gangue, da laia do macronismo para justificar qualquer tipo de abuso e qualquer tipo de perversidade, incluindo pedofilia. Isso é extremamente sério. A resposta deles é sempre: estamos aplicando os valores republicanos. Bom, isso é muito mais do que esperado. Bom, o blowback foi tão barra pesada porque eles foram obrigados a retirar a cerimônia do YouTube e retirar vários traços, todos os traços possíveis, identificando os trechos crus da cerimônia em todas as redes sociais. Mas como a internet não perdoa, tudo isso está documentado, vai ficar para a história, e a história, quando julgar isso mais tarde, vai ser absolutamente implacável. Bom, seria extremamente tentador, por exemplo, fazer uma analogia em detalhe do cavalo pálido do Apocalipse atravessando o Sena, mas deixa, não vale a pena. É dar, na verdade, muito mais cacife para esse bando de uma gentinha, de um mau gosto absolutamente extraordinário, muito além do que eles foram capazes de vender como se fosse uma celebração de valores franceses e da cultura francesa, mas a simbologia e a parte, digamos, esse ataque visceral
contra valores cristãos, tudo foi de um mau gosto absolutamente brutal e muito de acordo com a transformação que eles negaram depois de pés juntos e rezando, de que, não foi um retrabalho da última ceia do Leonardo, especialmente. Não, 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 não. Foi uma celebração de uma festa dionisíaca. Não, não foi. A simbologia toda, inclusive aquela baleia com aura no centro, dita ah, anticristã, justamente. Inclusive, ela foi obrigada depois a retirar o post que ela tinha colocado no Twitter X, que foi um ataque a... E você, atacando diretamente, fazendo uma réplica de um Augusto absolutamente brutal, de uma das obras-primas do Renascimento, de nada menos do que Leonardo. Quando você entra na capela em Milão e você vê a Última Ceia do Leonardo, é uma experiência estética absolutamente cósmica. Você fica paralisado pela beleza, por uma apoteose estética, e emocionado como isso transcende completamente. Para citar o Benjamin e expandir o Benjamin da aura da obra de arte, essa é a aura suprema da obra de arte, que nenhuma reprodutibilidade técnica, e muito menos nenhuma reprodutibilidade chinfrim, como a que foi usada nessa cerimônia, é capaz de alcançar. Isso é o ápice da história da arte, usando, evidentemente, a iconografia cristã, mas a arte em si e a beleza, a beleza além de qualquer adjetivo. E isso é o que foi basicamente estuprado nessa cerimônia. Foi um estupro coletivo da noção de beleza que está entronizada em algumas das melhores obras da cultura francesa, da arte francesa, da arquitetura francesa, do pensamento francês. Você espremendo todo aquele carnaval simbológico, vagabundo mesmo, não sobra nada, não sobra um pensamento auspicioso, não sobra uma imagem de beleza, não sobra nada que possa levar as pessoas a sonhar. Não sobra nada do belo. Foi um exercício de niilismo infantiloide, barato. E o pior de tudo, a pior na história toda, que é talvez a mensagem principal, sancionado pelo chefe de Estado, pelo sistema de um chefe de Estado de um dos principais países europeus do Ocidente e da cultura ocidental. Não é por acaso que no planeta inteiro essa imagem projetada da França, sem o menor resquício de respeito por valores universais e pela percepção de outras latitudes e de outras partes do mundo, ou seja, foi uma falta de respeito não só aos cidadãos franceses, à cultura francesa, à civilização francesa, mas aos cidadãos do planeta inteiro. E tudo isso justificado com a gente queria fazer um negócio inclusivo, que todo mundo fosse representado. Ou seja, bom, eles sabem mentir muito bem, e eles mentem com a disfarçatez dos imberbes e dos imbecis, que é a única coisa que eles sabem fazer. Bom, o sistema no sentido, quem controla o Estado francês no momento e toda esse aparato ideológico hipercapitalista, hiperneoliberal do Great Reset, eles não ligam. Eles acham que eles podem passar por cima de tudo e eles acham que eles estão imunes a qualquer coisa. Bom, vai haver repercussões sérias sobre isso.
E pode ter sido o início do fim desse wokeismo completamente fora de regra. Isso me levou a um... Eu fiz um backtrack histórico, baseado em datas, inclusive. 27 de julho de 1794. Vocês sabem o que aconteceu no dia 27 de julho de 1794 em Paris? Era a época do terror. O regime era o terror, literalmente. Nesse dia, Robespierre foi falar com uma convenção, hoje seria o equivalente da Assembleia Nacional, porque ele estava cheio pelo fato de que ele estava sendo atacado por todos os lados. Ou seja, ele foi tentar virar de ponta cabeça uma teoria de conspiração, né? O terror estava infernizando a vida dos parisienses, dos franceses, há algum tempo. E todo mundo já estava por aqui. E não deu outra. Quando ele fez essa contra-acusação aos seus acusadores na convenção, mas foram em cima dele, jogaram frutas, jogaram verdura, jogaram tomate, cebola, batata, etc., xingaram até o fim. Os caras do terror foram obrigados a sair correndo da convenção, da Assembleia Nacional, e se refugiaram na prefeitura, no Hôtel de Ville. Se você anda hoje em Paris, você pode fazer o percurso, é muito interessante. Você segue os caras, fugiu da Assembleia Nacional, provavelmente atravessaram o Jardim das Tulherias inteiro, se refugiaram no Hôtel de Ville, e lá a coisa começou a ficar super pesada e eles foram encurralados e detidos, acusados de serem a pior laia possível, e adivinha o que aconteceu no início da noite seguinte? Levaram todos os líderes do terror para a Place de la Concorde, e o que houve na Place de la Concorde? Tiveram uma conversa íntima com Madame Guilhotina. Isso aconteceu há 230 anos atrás. Então, pode ser que a França agora esteja fazendo um flashback da sua história pregressa, e o início do fim desse wokeismo desesperado pode ser uma metafórica conversa com Madame Guilhotina dos wokes com os cidadãos de bom senso, não só da França, como do Ocidente inteiro. Então, se isso for o resultado dessa demência da Missa Negra, pode ser algo até profícuo do ponto de vista do Ocidente reencontrar um pouco da sua sanidade e dos seus valores artísticos, culturais, do culto do belo e de um culto de harmonia, inclusão, sim, inclusão, mas não inclusão no sentido que você inclui apenas a coterie e exclui todo o resto, incluindo o planeta inteiro. Ou seja, a maneira como essa cerimônia foi organizada é uma cerimônia de uma clique que vive numa bolha fechada, não só para o que acontece dentro da sua própria cultura, no caso a França, como do planeta inteiro. Depois, olha, a reação global foi uma reação em massa global de horror, de espanto e, em muitas atitudes, de pena. Dá pena você ver uma grande civilização como essa ser reduzida por um grupúsculo de uma mediocridade cósmica a esses clichês e a essa perversidade absolutamente ínfima, né? Bom, isso fecha a Missa Negra. Haverá outras missas negras em outros sentidos geopolíticos pela frente. Não, não somos capazes de subestimar até que ponto os talmúdicos psicopatológicos genocidas em Israel são capazes de chegar. Não somos capazes não podemos subestimar o que a galáxia neonazi na Ucrânia é capaz de chegar, apoiada, veja bem, pelo Império, nos dois casos, apoiado pelo Império.
São guerras eternas, duas vertentes de guerras internas apoiadas pelo Império. E, mais uma vez, nos sobram esses, digamos, indícios de sanidade. Essa reunião no Laos, na semana passada, da ASEAN, as conversas em toda a Eurásia de você estabelecer um sistema de indivisibilidade de segurança e de segurança para todos e de um sistema mais equânime para todos, escapando dessa demência. E, mais uma vez, ok, se fosse para uma formulação para mais ou menos encapsular o que a gente viveu nesses últimos dias e as rebarbativas que a gente continua vivendo, seria mais uma intimação absurda do barbarismo neoliberal e do niilismo neoliberal, em todos os sentidos, desde a Missa Negra em Paris até o que pode acontecer no oeste da Ásia como um todo e as intimações de guerra dos talmúdicos psicopatológicos, não só contra a Hezbollah, mas contra o Irã também, e um novo paradigma pós-industrial que está surgindo, socioeconômico, da possibilidade de se montar um mundo multipolar e multinodal. É a história da nossa época que vai continuar sendo escrita nas próximas semanas, nos próximos meses, nos próximos anos e pelo resto das décadas, pelo resto deste século. Bom, obrigado a vocês todos. Assine o canal. Eu pretendo desaparecer no Golfo da Tailândia breve. O gato bravo vai continuar mais bravo do que nunca, considerando os horrores todos em volta. Mas tentemos manter o nosso espírito como o tal, em equilíbrio interno, pensando num equilíbrio maior. Tchau para vocês todos. Bye, bye.